Como anda a nossa fé? Senhor, aumenta a nossa fé, foi o pedido dos apóstolos. Quando a fé não é apenas um sentimento religioso, quando a fé começa a tocar a relação com Jesus, é próprio reconhecermos que a fé nos pede mudança, que a fé nos desafia e que precisamos de crescer na fé. E por isso peregrinar aqui à Igreja Catedral, peregrinar em Cristo, peregrinar ao grupo de Cristo representado nesta Igreja Mãe, há de fazer-nos voltar para casa inquietos, não ansiosos, mas inquietos. Em que é que eu preciso crescer na fé? Onde é que a minha fé tem andado acomodada e eu já nem me recordo, nem tenho consciência de que preciso de crescer na fé? Esta há de ser a primeira provocação. A fé não é apenas um sentimento religioso. A fé não é apenas uma devoção. A fé não é apenas uma inspiração moral para uns bons comportamentos. A fé não é apenas uma inspiração para o bem fazer. Todas essas coisas tocam a fé, exprimem a fé, mas não são a fé. O que é a fé? O Senhor diz-nos logo no Evangelho e depois nas outras coisas. Em primeiro lugar, a fé é esperar contra toda a esperança e confiar que é possível uma transformação extraordinária por ação de Deus na nossa vida ordinária. Cuidado! Não façamos uma leitura literalista e uma interpretação mágica daquela palavra do Evangelho. O Senhor não está agora à espera que as árvores se arranquem do mar e sejam transplantadas em outros. Até pode acontecer extraordinarissimamente. Mas não é isso. Agora, o que o Senhor quer dizer é que quando há fé, nós confiamos, nós esperamos, nós sabemos que o Senhor atua, que o Senhor transforma, que o Senhor escuta e responde. E por isso aderimos. Com paciência, mas também com decisão. Com paciência, mas também com perseverança. Com paciência, mas também com conversão, com mudança. A fé não nos pode deixar andar à defesa ou apenas a querer que tudo se mantenha como era antes. Isso é um indício de que a nossa fé pode andar a perder consistência. E depois continua o segundo Evangelho. A fé há de fazer de nós participantes no serviço de Cristo. A fé, se nos põe em relação com Deus, se nos faz verdadeiramente acolher a surpresa de Jesus Cristo na nossa vida, então, necessariamente, como escutávamos no Evangelho, se há de traduzir no serviço, tantas vezes silencioso, tantas vezes operativo, mas gratuito, sem exigir nada em troca, sem exigir lugares, sem exigir reconhecimentos, sem exigir retribuições, sem exigir nada em troca, mas a alegria de poder servir o Senhor. A fé leva-nos a descobrir como servir o Senhor preenche a nossa vida. E servir o Senhor, ainda diz o Evangelho, na refeição. Dar pão
a quem tem fome e cuidar de celebrações eucarísticas dominicais que sejam verdadeiros encontros da família dos discípulos de Jesus. Não da minha terra, não do meu grupo, mas da família dos discípulos de Jesus. Dos que vêm daqui e de lá e que convergem para um sítio comum para se encontrarem à mesma mesa, e eu estou a servir essa realidade. A fé alimenta-se da Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia, a fé vive da Eucaristia, mas não é, desculpai esta expressão, não é a minha vizinha. É a Eucaristia da Assembleia Cristã Dominical, convocada pelos que vêm de vários lugares para constituir a família das famílias, a comunidade das comunidades, o corpo de Cristo que é formado por muitos membros. Como anda a nossa fé? Como saímos daqui provocados da nossa fé? Como vamos ao longo deste ano procurar os caminhos que nos pedem a nossa fé? O Senhor Jesus à nossa fé. Mas continuemos. A primeira leitura também nos recordava que a fé, de novo, é esperar contra toda a esperança, saber ter paciência, não ralhar com Deus porque as coisas que vemos parecem uma contradição em relação à bondade de Deus. É de facto um facto. O nosso mundo é um mundo cheio de contradições, mas isso não significa a ausência de Deus ou a inexistência de Deus, como tantas vezes a cultura deste tempo, ou às vezes mesmo nós, os cristãos, nos momentos mais escuros da vida, nos momentos mais dolorosos, acabamos por duvidar de Deus, porque não vemos como esperávamos ver. A primeira leitura diz-nos: o Senhor não falta, o Senhor não falha, o Senhor cumprirá, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a fé ensina-nos a aprender o tempo de Deus. E depois, na segunda leitura, o Senhor continua a traduzir o que é fé. Exorto-te a que reanimes o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Como andas a cuidar dos dons que recebeste desde o dia do batismo? O primeiro dom que Deus te deu na Igreja até hoje. O que fazes com esses dons? É para teu consumo autossantificador? E já não é mau. Mas não chega. Isso é caminho para adormecimento. Os dons de Deus servem para quê? Para sofrer comigo pelo Evangelho, diz São Paulo. Para pôr-nos ao serviço do Evangelho. Para guardar a norma das palavras escutadas que a Igreja semeia no vosso coração, na liturgia e no magistério. Para guardar a sã doutrina e propô-la e desenvolvê-la e pô-la em prática. Para agir com fortaleza, caridade e moderação. Como no tempo de hoje é tão necessário. Às vezes vamos atrás das afirmações mais impactantes que se ouvem nas redes sociais, que se ouvem nas televisões, e esquecemos a moderação. E vamos agindo e reagindo a partir da emoção, a partir do sentimento, a partir de uma razão emocional, e menos a partir da fé. Esta palavra de Deus não é para nos denunciar, mas é para nos iluminar. Não é para nos
atrofiar, mas é para nos renovar. O Senhor sabe o que pode fazer. E pode. Mas não o pode fazer sem ti. No que concerne à tua fé e ao fruto da tua fé na vida à tua volta, do mundo, da igreja, da família, o Senhor pode fazer mais, imensamente mais, do que nós possamos pensar, pedir, imaginar ou até medir. Mas muitas das suas coisas não pode fazer sem ti, porque és o instrumento escolhido para Deus fazer aqui, agora, neste tempo, na tua circunstância, para Deus fazer. E a fé recorda-nos isto, e por isso também não estás só. É a igreja, sentindo como a igreja, fazendo o que a igreja quer fazer, aderindo ao caminho, à proposta da igreja, que podemos traduzir, desdobrar o que o Senhor nos pede na fé. Ânimo, irmãos. Ânimo. Viestes aqui para se partirdes daqui renovados na fé. E que este novo ano, o caminho que vamos fazer na igreja, no próximo dia 22, anunciarei, lançarei o programa, o plano, o calendário pastoral e o itinerário pastoral para este ano. Mas o caminho que vamos fazer na igreja seja exatamente para nesta obra servirmos o reino de Deus e a igreja da guarda nos desafios que o Senhor nos pede à fé. Assim seja.